Iniciaremos agora a nossa videoaula da disciplina Gestão de Serviços de Recursos Humanos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Paulina. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula. O tema da aula de hoje é comunicação e hoje abordaremos a comunicação, conceito, importância e eficácia, os elementos do processo comunicacional, as funções da comunicação e, por último, as barreiras à comunicação. Para darmos início à nossa aula, vamos abordar o conceito de comunicação, a importância e a eficácia. Comunicar é uma palavra que vem do latim, que quer dizer comunicare. Significa, em última instância, colocar em comum, partilhar, entrar em relação com outras pessoas, entrar em relação com o mundo à sua volta. Comunicar significa também trocar ideias, sentimentos, experiências, vivências com as pessoas, né? E com as coisas que estão à sua volta. Podemos dizer que a comunicação desempenha um papel importante e fundamental na vida das pessoas, né, e na vida humana de uma maneira geral. E esse papel fundamental da comunicação se dá porque é por meio da comunicação que as pessoas se ligam entre si. Né? É por meio da comunicação que uma pessoa se relaciona com a outra, uma pessoa se integra como indivíduo a outros indivíduos. Né? A comunicação contribui para a formação de opiniões, contribui para influenciar a opinião, as ideias, né? e a construção do próprio indivíduo. É fundamental para que nos ajude a nos mantermos informados, a nos posicionarmos no mundo. Então, a comunicação tem um papel fundamental na essência humana. Né? Podemos dizer que a comunicação é o elemento que distingue, né, o homem de outros animais, visto que é por meio da comunicação que nós nos expressamos no mundo e nós transformamos este mundo. A comunicação é o meio pelo qual nós nos relacionamos e a partir desse relacionamento transformamos o mundo. Para que a comunicação possa cumprir esse importante papel que nós discutimos no slide anterior, é importante que ela seja eficaz. Né? E o que é uma comunicação eficaz? É aquela no qual a mensagem, que pode ser uma mensagem verbal ou não verbal, ela é compreendida pelo receptor, para quem nós estamos emitindo essa mensagem. Para que ela seja eficaz, há alguns princípios que nós precisamos observar. O primeiro deles é saber ouvir. Né? Saber ouvir o que está sendo dito, saber ouvir o que está sendo a linguagem não verbal e a verbal é extremamente importante, porque sem essa audição, sem esta percepção, nós não vamos conseguir compreender o que a mensagem quer dizer. Atentar para a linguagem não verbal. A comunicação, ela se dá não só pela linguagem verbal, mas pelos gestos, pelas expressões, né? Pela maneira que as pessoas se colocam nos espaços físicos nos quais elas estão emitindo uma mensagem, né? Pelas expressões, né, físicas, emocionais, pelos sentimentos, pelo silêncio. Né? O silêncio também fala. Né? O controle das emoções também é algo que precisamos atentar para que a nossa comunicação seja eficaz. Né? Controlar as emoções significa não deixar transparecer exatamente aquilo que estamos sentindo, né? Não deixarmos com que as nossas emoções se sobressaiam às nossas razão. Né? Então, isso significa controlar as emoções. Demonstrar atenção
É outro princípio extremamente importante, né? Estar atento, estar preocupado em compreender aquilo que a mensagem está querendo dizer e sermos capazes de expor as nossas ideias. Então, estes 5 princípios são fundamentais para que tenhamos uma comunicação eficaz. Registramos que são 8 os elementos do processo de comunicação. O primeiro deles é o emissor. O emissor é o indivíduo que emite, envia e transmite a mensagem. O receptor é o indivíduo que vai receber a mensagem. A mensagem é exatamente aquilo que nós queremos transmitir. É um conjunto de conteúdos que são expressos por sinais de significado. Então, uma mensagem, ela tem ideias, ela contém sentimentos, ela contém símbolos que são emitidos pelos emissores e que o receptor vai captar e vai entender. O código é um conjunto de sinais e regras que permite transformar o pensamento em informação que possa ser entendido pelo receptor. Então, o código é a linguagem que nós usamos, né? São as regras de linguagem que nós aprendemos e que permite com que possamos compreender e entender aquilo que está sendo expresso, né, no meio no qual nós estamos interagindo. O canal é o suporte físico que a mensagem passa do emissor para o receptor. O contexto são um conjunto de variáveis que influenciam a situação de comunicação. Então, aquilo que está à nossa volta e que pode facilitar ou dificultar o entendimento da mensagem. O ruído é tudo que perturba ou distorce o processo de comunicação. E o feedback é o que permite aferir a eficácia da comunicação. Então, estes 8 elementos do processo comunicacional são os elementos essenciais para que ocorra uma comunicação e para que permita que um emissor e um receptor possam interagir entre si. Como vimos, saber se comunicar é extremamente importante para nos posicionarmos no mundo e para compreendermos o mundo que nos cerca. Então, é extremamente importante entender a função da organização. Este entendimento vai nos ajudar a verificar se a mensagem foi recebida de acordo com a intenção desejada. Toda vez que interagimos com as pessoas, nós temos uma intencionalidade, né? E a função da comunicação é exatamente esta intencionalidade, né? Para que estamos nos comunicando, para quê? Qual a função da nossa comunicação naquele determinado momento? Autores como Robbins, por exemplo, define que são 4 as funções da comunicação. A primeira delas é a função de controle e é utilizada, quando a comunicação é utilizada como método para controlar o comportamento das pessoas, né, dos grupos, né? E isso é muito usado nas organizações, especialmente quando essas organizações têm uma hierarquia muito autoritária e regras bem definidas, tá? A segunda função da comunicação é a função motivacional. Esta função é utilizada para incentivar e motivar as pessoas, né? E ela esclarece o que deve ser feito, ela pontua o nível de qualidade do trabalho, como ele deve ser realizado, né? Ele pontua como as pessoas devem se portar no ambiente de trabalho para que possam ter melhor desempenho. Então, é uma função que tem a intenção de orientar, né? De motivar as pessoas no ambiente de trabalho. A terceira função da comunicação no ambiente de trabalho
ela é a função de expressar emoções. E ela é utilizada para exatamente fazer com que as pessoas expressem os seus sentimentos, como sentimentos de satisfação, sentimentos de tristeza, de raiva, de melancolia, de alegria, de amor, etc. E é uma das funções mais importantes para a interação social ou para as relações humanas no trabalho. A quarta função da comunicação no ambiente de trabalho, ela tem o papel de informar, né? É a função informação. E ela é utilizada para facilitar o processo de conhecimento das pessoas e de tomada de decisão dos gestores. Então, é por meio de uma comunicação se fornece informação, né? Por meio de uma comunicação é que se fornece uma informação e os indivíduos podem, a partir dessa informação, tomarem conhecimento, trocarem ideias, trocarem conhecimentos, identificar e avaliar alternativas, né? Discutirem pontos convergentes e divergentes do que precisam fazer no ambiente de trabalho. Existem várias barreiras à comunicação. A primeira delas, né, a gente pode discutir, é o ambiente externo conturbado. Então, estar num ambiente onde você tem muitas pessoas conversando, um ambiente extremamente barulhento, um ambiente extremamente conturbado, com várias pessoas se relacionando entre si, conversando entre si, obviamente isso atrapalha a comunicação. Obviamente que aquele ambiente vai dificultar o entendimento, a passagem da mensagem do emissor para o receptor. A recepção dessa mensagem pode ficar dificultada pelo ambiente externo no qual essa mensagem está sendo circulada. A segunda barreira, né, que podemos dizer, é o uso de linguagem inadequada, né? Então, usar uma linguagem indevida numa determinada mensagem dificulta o seu entendimento, né? Isso é extremamente grave e o emissor precisa de tomar muito cuidado no momento em que está emitindo a sua mensagem. Então, usar linguagens simples para o emissor, né? Entender quem é o receptor e, a partir desse entendimento do receptor, escolher a linguagem mais apropriada para que ele entenda perfeitamente aquilo que se quer dizer. A terceira barreira à comunicação são as divergências de valores e crenças, né? Pessoas que possuem maneiras de enxergar o mundo, que possuem valores diferentes, que acreditam em coisas diferentes, obviamente terão maior dificuldade de se relacionar. Então, a passagem de uma mensagem do emissor para o receptor vai ter uma barreira mais resistente quando se quer passar uma mensagem, e essa mensagem ela está sendo passada por um receptor e por um emissor que tem visões de mundo totalmente distintas. A quarta barreira à comunicação é o desinteresse àquilo que está sendo comunicado. Então, há uma falta de vontade do receptor em compreender, em entender aquilo que está sendo colocado na mensagem emitida pelo emissor. Então, o desinteresse provoca uma barreira indiscutível à comunicação. A quinta barreira à comunicação é a formação cultural, né? Termos culturas diferentes, né? Maneiras de entender o mundo e de valorizar as coisas no mundo é uma barreira muito significativa.
porque se nós não compreendermos como são os valores preconizados no mundo do emissor ou do receptor, nós teremos uma dificuldade muito grande para entender a mensagem, porque toda a mensagem ela vem permeada pelos valores e pelas crenças que temos e que são herdadas da cultura no qual nós estamos inseridos. Então, a formação cultural é algo que vai impedir uma comunicação. Então, compreendermos um pouco da cultura do outro, da sua origem, né? Da maneira como aquele indivíduo se formou, se constituiu como um indivíduo, o local onde ele nasceu, a sua história de vida, né? É extremamente importante, ou ter informações sobre estes fatos é extremamente importante para que nós possamos ter uma comunicação livre de ruídos ou de ideias que não permeiam efetivamente aquela mensagem que está sendo emitida. A desmotivação é a sexta barreira à comunicação, né? Estar desmotivado consigo próprio, estar desmotivado com o mundo e com as coisas que nos cercam, certamente vai impedir que a comunicação chegue até nós com aquela força que o emissor gostaria. Então, a motivação é algo que afeta sobremaneira a comunicação e a maneira como nós vamos entender a mensagem. O uso de palavras ambíguas na comunicação também impede que ocorra um bom entendimento daquilo que se quer registrar, daquilo que se quer passar para o receptor. Portanto, o uso de palavras deve ser simples na comunicação direta com as pessoas. Então, usar palavras adequadas, usar palavras simples, não rebuscadas, palavras com linguagem comum, com linguagem adequada, são fundamentais para impedir que a comunicação não seja compreendida. A indisponibilidade psicológica ou física também impede que tenhamos uma boa comunicação. Se eu não estou disposta psicologicamente a ouvir você ou a compreender o que você quer me dizer, vai ser muito difícil que a comunicação se dê entre nós, que a nossa relação seja uma relação fluida, né? Vai haver sempre uma barreira, uma resistência, algo com o qual psicologicamente ou fisicamente nos impede de termos uma relação, uma comunicação mais direta, mais fluida, mais livre. E, por último, a hostilidade, né? A agressividade na comunicação, a maneira como essa comunicação é feita, a forma como ela é colocada, a maneira como se colocam as palavras, como se posta, né? Como o corpo também se comporta, mostra, impede ou facilita a relação que se dá na comunicação e a relação que se dá entre as pessoas, né? Então, ter uma postura amena, usar palavras adequadas, né? Ter uma forma de se colocar na relação mais leve, mais solta, permite que a comunicação seja mais efetiva, mais eficaz. Bom, com esses 4 tópicos, nós encerramos a aula sobre comunicação e a aula de hoje, né? Eu fico à disposição de vocês por e-mail para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Bom estudo para vocês e estou à disposição. Um grande beijo. Tchau.